45 no máximo, sai daqui. Pro Marinho vem pra trás, então. Tá, vem, fica na sala, até 35 na fica já Marinho. Ele ficou de pra lá. Você quer ficar aqui não? Fica aqui, ó. Fica melhor aqui, não fica você aqui, fica. São duas? São duas. Fica aí. Senta aqui no meio. Toca tudo aqui. Eu não te passei, não. Quem passa as informações para mim é um coronel do Exército. Já tem colocado de serviço secreto o russo. Eu sei, eu falei na época. Esse é o nome dele aqui. Magela, Maguela. Não. Quer sentar aqui? Quer sentar aqui? Tudo bem, entra aí, por favor. Valeu, senhor. Senta aí, por favor. Oi, prazer. Senta aqui. É uma honra muito grande estar aqui, admiramos muito o senhor, estar nessa luta com a questão do Flávio, uma guerra, né, presidente? Uma guerra no Rio de Janeiro. Hoje a gente até recebeu a atualização de um RIF do Frederico, que chegou o advogado dele. Isso não vai parar, daqui a pouco vai ser comigo, daqui a pouco vai ser com o Rodrigo, que é outro colega, vai ser com a Juliana. E o Ministério Público, ele trabalha assim, eu me digo que 16 anos no Rio de Janeiro, já estou acostumada, né? A gente trabalha lá já há um tempo, já sabe como que eles fazem. O modo operante. É uma guerra, o habeas corpus, a questão do foro, que deveria ser uma coisa óbvia, né? Mas não é, porque é o filho do presidente, não é porque é o Flávio, é o filho do presidente da República. E eu trabalhei por 10 meses, fui perseguido de todas as maneiras para conseguir, graças a Deus, a gente conseguiu 2 votos a 1, eu não tenho quase certeza que a gente vai manter, o Ministério Público perdeu o prazo. Perderam o prazo e não cabe reclamação. Eles inventaram uma reclamação. E perderam o prazo, na verdade... Tentaram culpar outra pessoa. Tentaram culpar a procuradora aqui. Todo mundo que deu algum parecer favorável e se movimentou de alguma forma, que não seja contra, não é favorável, porque ela entende que é o correto, está com 3 processos administrativos, levantaram a minha vida inteira, só que não encontraram nada. Presidente, vai procurar, não vai achar nada, graças a Deus da OAB, então a gente tem o apoio da nossa instituição para trabalhar, então a gente não é perseguido. Nem de todas as pessoas, porque perseguido Vitor, Granado, nós também não gostamos tanto. Eu tenho que respeitar o sigilo da advogada. Não pode falar. Você é advogado igual um padre confessionário, não é isso? Presidente, não, mas a gente tem uma prerrogativa do advogado, mas pode mas nós conseguimos que a OAB apoiasse a questão do Vitor e fizesse o habeas corpus, e eles ainda nos permitiram modificar o habeas corpus. E nós conseguimos... Eu consegui fazer da minha maneira e conseguimos também outra vitória no TRF, mas nessa guerra, nessa luta, dessa maneira. Então, e a gente começou a estudar como que se deu a investigação do Flávio, que é uma investigação típica de tudo que a gente levou na vida. Eu já atuei em alguns inquéritos da Furna da Onça, tudo que acontece com o Flávio nunca aconteceu com nenhum parlamentar em nenhum lugar, muito menos no Rio de Janeiro. E a gente descobriu coisas assim, muito graves. A gente chegou à conclusão que o RIF do Flávio foi encomendado. O que acontece é que a gente começou, quando nós ganhamos o HC, e, enfim, quando o Flávio passa o caso todo para a gente achou que seria interessante se assenhorar, né? Dá como dizem no Supremo, a gente se assenhorar do processo inteiro. E nós fizemos assim, uma força-tarefa para a gente ter noção de tudo que está acontecendo, não só daquele ponto específico, mas desde o início, que é como a gente costuma trabalhar em qualquer processo. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um dos PICs e eu comecei a verificar, quando peguei o primeiro RIF, eu vi que havia algumas particularidades que não faziam sentido estarem presentes ali no RIF. Por quê? RIF é o relatório de inteligência financeira que vem aquela listagem toda. PIC é o procedimento do Ministério Público para investigar. O PIC é a investigação do Ministério Público. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, porque o relatório de inteligência, ele é formado, né, do COAF,
ele é informado por alguns sistemas de informação, especialmente pelo SISCOAF, que é um sistema que vários órgãos, né, bancos, lojas, enfim, várias instituições têm que informar o COAF, e aí, a partir disso, eles chegam à conclusão de que existe movimentação atípica que não necessariamente é ilegal. E eles fazem uma análise junto à Receita Federal para saber se aquela movimentação é ilegal ou apenas atípica. Porque, por exemplo, se eu comprar amanhã um imóvel de 5 milhões de reais, é atípico. Mas pode ser que seja legal, porque eu posso ter recebido honorários, enfim. E aí a Receita e o COAF fazem essa análise, né? Só que eles têm determinados, eles declaram quais são os sistemas de informação deles, e algumas informações que eu encontrei no RIF, eu falei, não são informações. A grande coisa é que o RIF, ele pode ser espontâneo, feito espontaneamente pelo COAF, ou encomendado pelo Ministério Público. Só que esse RIF da Furna da Onça, que tem aqueles 22 núcleos, em que o Queiroz aparece pela primeira vez, esse RIF é declaradamente um RIF espontâneo feito pelo COAF. Bom, primeiro que o COAF não faz espontaneamente um RIF com 22 gabinetes da forma que fez. E eles nem eram alvo, nem o Flávio nem era. Não, era tudo por conta de uma outra operação, que era a cadeia velha, e aí havia alguns deputados, então não fazia sentido aquele RIF estar daquela forma que estava. Eu comecei a pesquisar, a gente tem assim a sorte na vida de ser muito, de conhecer muita gente, poder, quando a gente ignora algum assunto, a gente acaba pesquisando o assunto com as pessoas que podem nos informar, e eu achei que o RIF fosse errado, e eu fui me informar se realmente o RIF estava errado, se aquele RIF realmente não era um RIF diferente do que ele deveria ser. E aí o que eu percebi? Que de fato aquele RIF não é um RIF espontâneo, feito pelo COAF, e que existem informações, por exemplo, tem uma informação no item 81, se não me engano, 80, 81, que fala o seguinte, Fabrício Queiroz, foram avaliadas 2 mídias em que se percebe que Fabrício Queiroz é motorista do deputado Flávio Bolsonaro. Nenhum RIF fala de mídia. Não existe sistema de informação para informar isso. Não existe. Mas a gente trabalhava com informação. Não, isso está errado. Dentro de um relatório. Isso com certeza absoluta está errado. Enfim, e a gente é muito obsessiva com as coisas que a gente faz. Então não é pobre, a gente ficou você não dorme, não? absolutamente. Eu descubro alguma coisa. A gente ficou absolutamente voltada para isso. Você dormir no seu e aí, você sofreu muita tensão. Aí o que eu descobri? Muita maldade, entendeu? Aí o que a gente, com essas pesquisas que eu venho fazendo, acho que é 1 mês e meio, né? Por aí. O que eu descobri? É complicado uma pessoa que é advogada de defesa, né, imputar conduta criminosa a outras pessoas, mas assim, pelos nossos clientes a gente faz qualquer coisa, não tem problema algum. E o que nós descobrimos? Que existe dentro da Receita Federal, especificamente no COGER e no COPEI, né, na corregedoria e na pesquisa e inteligência, que são pelo que eu entendi até agora, são 2 faces da mesma moeda, né? A corregedoria funciona para dentro e a inteligência funciona para fora. Existe uma organização, que hoje eu entendo ser uma organização criminosa, que tem o objetivo de destruir desafetos e inimigos. Quem são os desafetos e inimigos? Quem eles elegerem, ou politicamente, ou por questões financeiras. Eu cheguei a verificar que existe um deles, que eu não tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, mas me parece que tem uma casa na Gávea, eu já tenho até foto da casa, uma casa que vale 15 milhões, alguma coisa assim, enfim. A gente levantou tudo isso. E aí eu consegui verificar o seguinte, que todas as vezes que se tentou denunciar essa organização, outros órgãos, não os órgãos da Receita, tá? Mas está falando de especificamente são pessoas que estão lá há 14, 15 anos, né? Que se revezam. E aí eles têm uma blindagem de diversas instituições.
Instituições. Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, um procurador específico que hoje ocupa um cargo de chefia, ele é chefe, substituto da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Tem muita história da demissão para eles poderem entender que senão Vou contar, mas tem CGU, tem AGU, tem todo. Imagina, é como se eles aparelharam a República para poder fazer esse tipo de coisa. É basicamente o seguinte: os senhores estão sendo atacados pelo quinto escalão. É uma coisa inacreditável. Porque eles têm acesso a essas informações da sua vida inteira, dos seus assessores, eles olham o que interessa e vão lançando para a imprensa. Hoje o que apareceu do Fred, que fala dos valores que ele recebeu dos Estados Unidos, da Cristina Boni, isso inclusive tudo é ele legal, recebeu agora, no final do dia, que eu pedi a advogada para poder atualizar o pique do Flávio. Eu falei assim, que matéria é essa no Globo? O que eles fazem? Eles lançam para a imprensa e depois disponibilizam para a defesa. Né? Aí veio para a gente estar no meu celular, deixei meu celular lá fora e mostra. A pirâmide do Brasil do Frederico Assef. Já o que o Riff e o Fred está fazendo no pique do Flávio? Ele não é investigado, ele não guarda a relação da questão do Frederico ter recebido honorário, se trabalhou, lavou dinheiro, isso não tem nada a ver com a investigação do Flávio, entendeu, presidente? São coisas completamente diferentes. E aí? E trazem, eu tenho certeza que eles vão denunciar o Fred por alguma coisa. E trazem. Se bobear, a gente também, não tem problema. Eu entendo o seguinte, a gente não pode ter receio do que vai acontecer com a gente, das consequências. Não dá para ter covardia se você está atuando numa defesa, especialmente nessa defesa. Então, acredito até que se isso aqui vier à tona, a gente vai ser bastante atacada, mas, francamente, eu pouco me importo. O que acontece? Eu juntei aqui, eu fiz um pedido, general, especialmente para o GSI, porque é um pedido de averiguação dos sistemas de inteligência que atendem à Receita Federal, mas o pedido a averiguação precisa ser feita pelo CERF. Quando vocês pediram? Não, estou pedindo agora, estou trazendo hoje. Estou comendo mosca. Não, de forma alguma. Por quê? Porque também tem uma verificação. Eu jamais comeria mosca em relação a uma situação dessa. Deles é invisível, ainda tem isso. O que eu descobri aqui, gente? Olha só o que eles fazem. Eles instauram uma investigação, seja lá como for. Tem duas formas em especial. Ou por meio desses RIFs simulados, né, criados, que eles dizem que é espontâneo e não é, ou por denúncia anônima. Então, internamente, para a corregedoria, eles fazem denúncia anônima, externamente, eles vêm com essa história de RIF. Tá? E aí, quando você pega ou a denúncia anônima e começa a investigação, ou o RIF, por conta do RIF você começa a investigação, eles já começam a ter providências muito rápidas. No caso, por exemplo, do Flávio, no caso da Furna da Onça, vocês devem se lembrar que teve uma reportagem da Folha de São Paulo, depois veio um advogado e noticiou o crime por conta dos imóveis do Flávio. Logo em seguida, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro começou a investigar. Isso não é o modus operandi do Ministério Público, a gente conhece, eles não levariam nem em consideração o negócio dele. A minha tese é que eles fizeram a encomenda disso tudo, tá? E aí, como é que essas pessoas trabalham? Eles têm, todo funcionário da Receita pode acessar esses sistemas e cada um, conforme a sua hierarquia, a escala de hierarquia, tem uma possibilidade maior de acesso normal. Essas pessoas, até agora eu sei de 4 ou 5 pessoas, eles encomendaram uma senha que torna indetectável o acesso feito por eles. Tá? Senha master, né? Senha master. Eles chamam de manto da invisibilidade. E aí, para você... E por que isso é importante para o caso do Flávio? Primeiro que o modus operandi é igual, tanto para a corregedoria quanto para a inteligência, eles fazem a mesma coisa, só que se a gente conseguir provar que eles fizeram toda essa apuração e só depois eles vieram com esse RIF espontâneo, e por meio dessas senhas invisíveis, a gente consegue a nulidade do RIF. Que, na verdade, como é que é a investigação do Flávio? Porque é tudo brota o RIF. ilícito. Eu fiz de encaminhamento e não tem nada. Aí, quando eu vi isso, eu mando um e-mail. Eu falei assim, como que foi para eu? Que era um encaminhamento.
Não, doutora, porque a gente trabalha assim, não, a gente trabalha assim, não. Como que o RIF do Flávio Não botou existe. um belo dia no Ministério Público? Aí eu começo a dizer, pô, Luciana, porque eu sou persona não grata da instituição do MP, claro, porque eu trabalho para desfazer essas ilegalidades, né, que é todo dia. E o Flávio teve uma proporção maior, mas isso não é isolado. Então, quando eu comecei a dizer, pô, perceberam isso. Aí não tem, na verdade, aparece um RIF do nada do Flávio, e começa a celebrar na vida dele, buscar apreensão, prisão de Queiroz, do nada. Na verdade, é que eles agem assim, só que em relação ao Flávio, é um excesso. Então, o que eu tenho? Eu não tenho uma prova de que foi feito isso com o Flávio. A gente quer Qual é a prova possível de ser produzida? O SERPRO, ele produz um relatório, eu até trouxe um aqui de exemplo, que é uma apuração especial, chama Apuração Especial do SERPRO. O SERPRO consegue levantar todos os acessos que foram feitos antes do início da investigação. Chama Apuração Especial do SERPRO. Segundo o que me informaram, a primeira pessoa que tentou fazer isso, que é uma pessoa, foi um sujeito, que eu até coloco algumas coisas aqui para que fique mais fácil de compreender, o funcionário da Receita, que começou a falar o seguinte: olha só, eu faço o que você está pedindo desde que você me mande um ofício determinando. E a partir daí foi feita uma perseguição, ele foi demitido efetivamente. Quando ele foi demitido, ele começa a tentar divulgar e denunciar esse esquema. Não só porque ele trabalhava já no tal do SCOR 07, que é o escritório da Corregedoria 07, que é quem faz todo esse esquema, né? Então, eles levam um ano para conseguir essa apuração. Porque se você consegue essa apuração, você consegue perceber que muito antes do que eles declaram, o Eduardo em especial, eles dizem ter começado a investigação por meio de uma denúncia anônima, e eles não começam. A gente vê pela apuração especial dele que um ano antes eles já estavam pesquisando. E eles não pesquisam pouca coisa. Eles pesquisam. Não é interessante ter um funcionário. Eles pesquisam todas as bases. Isso é rotineiro. A quantidade de base que eles pesquisam. São bases que eu não conseguia, que eu não sabia, nem que eu não sabia nem que existia. Isso é de uma pessoa qualquer. A base é o que ele consegue acessar com a senha dele. Ele consegue ver de imóveis, a compra de navio, a compra de... Essa pessoa, por um relatório simples, por um relatório que qualquer advogado pediria, esses acessos não aparecem. Se você pede a apuração especial do SERPRO, aparecem todos esses acessos que foram feitos, ou seja, você demonstra que não houve uma investigação como deveria ser feita. É uma investigação completamente ilegal, inconstitucional e passível de nulidade de todos os pontos. Todos os pontos a gente consegue anular, entende? Então, nesse caso aqui que eu trouxe, eu trago aqui, eu mostro exatamente o que acontece no caso desse. Foi feita uma denúncia sobre isso. Quatro funcionários da Receita, que foram alvos dessas pessoas, eles pedem ao Sindicato dos Auditores Fiscais, eles fazem uma representação. A partir dessa representação, o sindicato quer expulsar essas pessoas, esses 4 auditores, esses 5 auditores, do sindicato. Eles só queriam expulsão do sindicato por conta das condutas ilícitas. Fica provado por A mais B que eles praticam esse crime, um crime atrás do outro, né? De acessos ilegais, de perseguição, e de destruição de inimigos. A partir do momento que eles fazem isso, o procurador da República do Rio de Janeiro me faz uma ameaça ao Sindifisco, determinando, ele fala que é uma recomendação, não é uma recomendação. Ele determina, ele exige que o Sindifisco pare a investigação. Não só essa investigação, mas qualquer investigação feita contra a Corregedoria. Essa parte aqui é mais importante. Assim, sob pena deles responderem. Aqui, ensejará se não parar. Uma recomendação, mas se não parar com a investigação imediatamente contra essa cúpula da Receita, ensejará o ajuizamento de medidas judiciais cabíveis no sentido de sua imposição e de promoção de responsabilidade pelas violações da lei, que venham a ser identificados pelos danos morais, o procurador da República falou de dano moral,
causados à coletividade, inclusive pessoalmente contra os responsáveis pelas apurações indevidas levadas a efeito pelo científico, que é o sindicato que está exatamente lá para coibir isso, contra servidores lotados e órgãos da corredoria. Não é para fazer essa e nenhuma outra futuramente. Aí, Não pode mais investigar. aí depois disso, a AGU ingressa com uma ação contra o sindifisco, o juiz aqui de Brasília determina que a União saia do polo ativo e determina também a incompetência, porque é um absurdo isso, e a CGU também faz uma representação contra eles. Né? Então, assim, é o seguinte, qualquer pessoa que tem que chegar a esse grupo é perseguida por todos os lados. Quando é essa peça? A manifestação do procurador. Achei De novembro do ano passado. Tem os 4 auditores? Os auditores todos estão tem tudo aqui. A gente tem uma sentença do Itagiba, inclusive, do Itagiba Itagiba Preta, que é o tio do advogado do Queiroz, né? E ele determinou uma apuração especial do certo, e lá ele consegue detectar essas senhas invisíveis. Ele não consegue só isso, ele consegue demonstrar que essas pessoas Ele enxerga o conseguem servidor. colocar dados E a perícia de diz, computador a sentença dele está aí, a das pessoas. sentença diz que a perícia constatou que os dados foram inseridos posteriormente à apreensão do computador. Então, o que a gente gostaria, assim, para resumir também, para também não tomar o tempo de vocês, que é precioso. A gente gostaria que essa apuração do CERPRO, em relação ao Flávio, a esposa do Flávio, nós não temos procuração para isso, mas eu acredito que dos irmãos da família toda do Flávio deveria ser feita para saber, para mostrar quem são os... Porque a partir do momento que a gente tem essa apuração, uma dessa aqui, do Flávio, a gente consegue pedir a anulidade disso tudo. E a gente não consegue pedir a anulidade só do caso do Flávio. Porque vai ter um impacto, na verdade. A grande questão podem falar o seguinte, que o presidente da República está querendo se utilizar da estrutura da presidência para defender o filho. Só que esse caso aqui, isso que a gente descobriu, pode beneficiar de uma forma ou de outra todas as pessoas que foram atacadas. Então não dá para dizer que é uma coisa partidária, ideológica. Eles têm a atuação do GSI. Não, está aqui, eu peguei aqui Então, e com isso a gente consegue anular a fuga da onça de um modo geral. Mas não é complicado. A outra opção seria uma reclamação no Supremo, quando foi julgado aquele impulso no sentido de que poderia começar a investigação Os advogados da fuga da onça, os deputados estão trabalhando? Não, ninguém tem noção disso. Para se defender? Não, ninguém tem noção disso aqui. Mas assim, vamos culpá-lo da fuga da onça, etc. É verdade, é isso. Não é que ele é o maior culpado, ele é o único culpado. Os demais deputados estão tranquilos. Aquele de 49 milhões ele apresenta a lei. Ele não, Ricardo, não tem para mim. Você sabe dizer se tem alguma coisa contra mim? Não sei, presidente. Eu não sei se tem alguma coisa contra o senhor, não sou advogado do senhor. Que loucura! E aí, tudo que eu estudei do Flávio, os imóveis do Flávio e tudo mais, acho que não tem nada. Eles reclamam que a gente não entra no mérito, mas a gente não tem que entrar no mérito agora. Por quê? Porque o processo é totalmente ilegal. Hoje não é denúncia. O processo é ilegal. A gente vacinar o MP do que a gente tem, eu vou dar margem para eles contra-atacar. Eles não têm a menor noção que a gente sabe disso. Não. Qual seria outra opção que a gente poderia fazer sem ser através da GSI? Eu entrar com uma reclamação no Supremo, porque a forma em tese, o relator é Gilmar Mendes. É temerário. Eu não sei a relação que ele tem com essas pessoas. Eu já não entendi mais nada, tá? Eu não sei. Eu acho que ele vai deferir. Não tem como não deferir. Mas eu acho que ele vai deferir. Mas a gente precisa uma apuração especial do certo para dizer o seguinte, olha, pode começar sim uma investigação através de relatórios agindo da parte, mas de formas, as comunicações são formais, transparentes, não é você mandar por e-mail, tem comunicação do e-mail para a Receita direto do MP com a Receita Federal sem passar pelo Judiciário. Não, e o que é mais curioso é o seguinte, depois que começar, essa é a terceira ou quarta apuração especial que se consegue. Eles começaram a tentar, depois da decisão do Supremo, dizendo que eles podem conversar, né? Os órgãos de controle podem conversar entre eles, só que tem que ser tudo formalizado, porque precisa haver um controle posterior. Eu juntei aqui uma informação
da Corregedoria da Receita Federal dizendo o seguinte, que não é necessária a formalização, porque depois com a instauração de PAD, qualquer irregularidade fica suprida. Imagina isso. Ontem eles fizeram a proeza de ontem, provavelmente estão desconfiados, tá? Eu acredito que eles já possam estar desconfiados. Porque ontem saiu uma publicação, curiosamente, ou seja, o dia que a gente está se preparando para vir para Brasília, que eu estou falando isso com o Flávio há um tempo, mas a gente estava levantando. Esse bom judiciário de apuração especial, que realmente constata, em todas essas decisões aqui, tá, mano? Que constatam que eles invadem a senha mesmo de outras pessoas que sofreram, o juiz readmitindo um funcionário público porque viu que foi de uma forma ilícita, o modus operandi deles, a gente está falando de 14 anos. E agora, curiosamente, saiu uma publicação ontem dizendo, olha, como se fosse um compliance, né, Juliana? Não, eles instituíram um compliance na Receita Federal. Quem controla? Quem controla são essas pessoas. Pessoal, agora você vai pesquisar de forma transparente. E eu vou ter isso. Não, Eu só saio de lá. E o que acontece? A gente precisa que isso seja feito o quanto antes. Por quê? A nossa impressão é que o Flávio não vai parar de apanhar. Não vai. Pode falar dele. Não vai. Eu dou 2 meses para começar aqui. Não vai parar de apanhar. E um negócio desse é complicado. Eu entendo o grau de problema que isso pode trazer. Por quê? Porque isso é a Receita Federal do Brasil. É a Corregedoria da Receita Federal do Brasil. Eles estão lá há 14 anos, eles mudam, tem um substituto, aí eles fazem aquele sistema de rodízio para ter. Isso aí explica a roubalheira 20 anos, né? Roubalheira. Isso explica. Isso explica tudo. Essa questão já foi judicializada em algum momento? Não. A gente está tendo muita cautela. Eu não faço nada sem falar. Tem que haver uma análise antes, entendeu, presidente? contundente se há alguma realmente robusta essa questão desses 4 auditores. Se realmente foi esbarrada pelo Ministério Público. Eu tenho aqui a prova. Porque esse é o caminho correto de averiguar alguma possível vulnerabilidade ali. O que circula realmente é a promiscuidade entre MP e Receita desde o começo. E não é apenas o COPEI, é o SPEI na ponta. O SPEI, com certeza, exatamente. Não é nenhuma novidade. Que bate na questão do e-mail, que já é sempre levantado para a quebra do sigilo bancário. Exatamente. Isso é bastante robusto, qualquer que seja o ministro do STF, ele vai abraçar essa causa. Nessa questão. Desculpa, abraça sim. O Flávio me falou para eu não fazer isso, que ele acha que tem Mas Não, deixa eu nesse te momento dizer, é isso questão já foi política. levado ao STF por uma das vítimas. Ele sempre pega uma novidade ali da questão do RIF. Se você, estou colocando a parte da prova do RIF. Tá. 3 ministros do STF já tiveram esse problema com a Receita no mesmo local. O próprio Gilmar Mendes. Sim. Se vier pela via do GSI, não é a mais correta. Por quê? Porque são dados diferentes de inteligência. Dados ordinários, nós estamos com uma celeuma, a inteligência está sendo atacada, o STF não está num bom momento para isso. Mas esses são dados fiscais e bancários que eles vão colocar como sigilo. Então o GSI não vai ter acesso por uma barreira da própria Ministério da Economia, e o próprio ministro Paulo Guedes não vai poder estar do lado. Politicamente, o general Heleno vai ser crucificado como personalidade em prol do Flávio Bolsonaro, está provocando essa questão em prol do processo. Eu acredito que não seja o melhor caminho. Legal, tem lei específica. Mesmo com previsão legal. Nesse juízo de exceção que está tendo da STF agora, previsão legal não quer dizer nada. A gente obteve uma informação de que o Gilmar Mendes ele é intimamente ligado ao chefe da Receita, tá? Que pode ser um tiro no pé. Então, exatamente. Então, tem que perquerer o lado bastante robusto, que não venha a dar qualquer tipo de evidência contrária para que não se dê uma decisão de nulidade. Porque a questão é o RIF inteiro, está se perquirindo. Aí vem todas as partes dos requisitos. A pessoalidade acima do Flávio, o dever da obrigatoriedade da ação penal, que nenhum dos outros, 50 vezes mais, são diligências para não dar juízos conflitantes, só do Flávio que anda. Se alguém está com problema... Mas o que aí corta. Mas o que acontece? O que a gente está pedindo para o GSI não é nulidade. A gente não quer a correção. A gente quer a correção. Vocês estão querendo para o SERPRO, mas vinculado a um dado de receita. O SERPRO vai dar, não, esse dado é fechado, é de sigilo fiscal e bancário, nas próprias legislações de inteligência, colocam que de investigação criminal e sigilo bancário e fiscal, eles não podem entrar. Não estou querendo te ajudar no caminho, porque eu tenho que vocês estão no caminho de demonstrar uma nulidade devida, que esse é o ponto nodal da questão. Mas a gente tem procuração das pessoas para pedir isso.
A pessoa, o sigilo, é para resguardar. Colocar que vai acionar o Ministério Palaciano Sim. para fazer uma provocação de uma questão concreta judicial em cima do Flávio, Já tem que não vai ter sucesso. Você acha? Tenho certeza. Você acha que se fizer a apuração especial do CEP não vai Porque a custar? inteligência, já assim, não pode ter acesso a esses dados de quebra de sigilo bancário e fiscal da Receita. Tem que vir de dentro da Saiu a Receita. determinação do CEP. agora, reforçando, a gente já não tinha. E agora saiu a Mas determinação. olha só, dentro da Receita. O que a gente quer é dar alterou o Receita. COPEI. Alterou o COPEI, não sei se está vinculado a partir de agora. Tem que verificar com calma as pessoas que estão ali tentando fazer. Porque quem era o espelho nessa época, e eu conheço, realmente estava fazendo esse trabalho que Essa você está nomeação do falando. presidente, como é que tira 4 chefes que estão lá há 14 anos sem motivação? Tirar um? Entendeu? O atual corregedor da Receita Federal, que é o Barros, pode ser? O secretário da Receita é um cara muito bom. Bacana. Ele não está vinculado. Ele é Conversar com ele é bacana. O Tostes, Cara o que sério. eu soube, presidente, é que o Tostes, ele é uma ótima pessoa. Ele não faz parte desse esquema. Mas o corregedor, salvo engano... O Esposel. Não, o Esposel é lá embaixo, lá no Rio, Mas, no Escola 07. O Barros, ele não apenas, assim, com todo respeito, eu estou falando isso, assim, não quero ser leviana de apontar o dedo para alguém, mas pelo que eu já verifiquei, essa denúncia inteira, uma denúncia semelhante a essa, foi enviada para ele e ele simplesmente não fez Pediu para nada. apurar. E ele aqui. O negócio é o A seguinte, corregedoria tá se a pra corregedoria, apurar, você mostra para a corregedoria Nunca da Receita Federal que um grupo de pessoas, um dos escritórios de corregedoria está praticando ilícitos recorrentemente para destruir pessoas e reputações, e o corregedor da Receita simplesmente se cala, não apenas se cala, como em relação ao sindifisco, ele ameaça o sindifisco. Cadê a manifestação Ele está prevaricando, a prevaricação dele é incontestável. Se ele não estivesse permanecendo nessa posição que ele está, se ele não permanecer na posição que ele está, é possível fazer essa averiguação. Eu entendo que O fisco acabou sendo coagido pelo que vocês estão relatando. Está aqui. Foi travado pelo foi Ministério Público. totalmente travado. É o mesmo pessoal está com a mesma vontade de apurar essa questão? O sindifisco, Isso. Vocês não tiveram apenas... algum contato ali? Eu tenho aqui eu tenho o relatório do Conselho de Árbitros do Sindifisco mostrando item por item das irregularidades que essas pessoas praticam e indicando que eles sejam excluídos dos quadros do Sindifisco. E aí, a partir dessa manifestação do Sindifisco, o Procurador da República do Rio de Janeiro vai para cima do Sindifisco e ameaça o Sindifisco dizendo: se vocês continuarem investigando a corregedoria, vocês vão ser processados, inclusive, pessoalmente. O que ele fez? Como é que a gente pode dizer que essa pessoa não está em conluio? Inclusive, nós temos, eu não coloquei aqui, mas eu já tenho algumas outras decisões ou manifestações desse mesmo Procurador da República fazendo a mesma coisa em outras situações, demonstrando por A mais B que ele está passando panos quentes em cima das ilegalidades praticadas por esse grupo. Essa foi a manifestação do procurador quando levou. Essa é a manifestação do procurador, que foi agora em novembro. Em 16 anos de militância, eu Tá? nunca vi. Ele ameaça o procurador, depois entra a AGU e me faz uma inicial com 61 laudas, francamente, 61 laudas, a AGU. A AGU não tem tempo para fazer isso. A gente que é advogada privada, é difícil fazer uma peça grande, aí vem o juiz e o juiz demonstra a ilegalidade do que está sendo feito, e aí no final vem a CGU e faz a mesma coisa. Detalhe que eu tenho aqui, uma das vítimas manda um e-mail para o Barros. A CGU defende a corregedoria da Receita. Defende, e aí o juiz fala assim: olha, isso que vocês estão falando, a União não tem que ser polo ativo nisso, exclui a União.
Não é que defende a corregedoria, não é a corregedoria, Então houve uma são linha que essas foi pessoas. extinta. Foi extinta. Foi extinta. O parecer da AGU. Tá tudo Tem aqui. também o assim, O parecer veio a manifestação da AGU, né, veio a inicial feita pela AGU, e o juiz falou assim, olha, a AGU não tem que se meter nisso, isso é uma questão privada dessas pessoas. Eu nunca vi a AGU se meter Não em houve questão grau de privada. recurso, Não, nem necessário, segundo grau. até onde eu É um sei. absurdo, eles inventam isso exatamente. Eles pra inventam todo. Eles têm todo o aparato nas mãos deles. Então eles não são investigados pela Procuradoria, a Corregedoria está fechada com eles fazem o que eles querem há 14 anos e está tudo certo. Quem assina pela AGU, o advogado Viu? da União? Não, lá de baixo. é o- Primeira instância. Eu não sei se você ouviu, presidente, há um tempo atrás uma matéria que eles fizeram uma relação de todos os assessores, desde a época do seu primeiro mandato. Quando eu li aquilo, Eu, comigo, fizeram, sabe, a imprensa que foi lá, pegou minha relação de 89 e 90, e como os assim? funcionários vereadores. De todo mundo, desde o Estão em cima do cara, fazendo a mesma coisa. igual, é a mesma coisa, você fica o mesmo modo, eles sabem detalhes da vida. O Riff do Frederico, que chegou no... Isso aqui é só. Ele falou a relação da investigação do Flávio com o Frederico. Investigar o Frederico. Com calma. Por que investigar o Frederico? Não faz isso. O advogado, hoje é matéria do Jornal Nacional, é o advogado do presidente, é o advogado do Flávio. Eles tentaram fazer isso comigo, eles tentaram, só que eles não conseguiram. A gente tem 4 operações já no Ministério Público Federal. Tem uma A sugestão gente fala que a gente em proteger, relação não a proteger, isso. você trabalho correto, não, Certo, não, vocês não fazer essa maldade, não. Entendeu? São nominados Pirâmide, quatro, né? São de do Brasília. Fred, com a esposa, das filhas dele, quanto transferiu. Isso não é relatório normal de quase. E outra coisa, lavou dinheiro, o que isso tem a ver com Vou mudar já, vou virar investigador. Fora aquele lavou dinheiro, recebeu, não fala, o que isso tem a ver com a investigação? Não faz nada. Tem indícios de crime que instalam um procedimento próprio, que aconteceu no Rio de Janeiro. As empresas não funcionam no Rio de Janeiro. Ele não fez tratativas no Rio de Janeiro. Ele não tem a base dele de trabalho, o labor dele no Exército do Rio de Janeiro. Não, isso é no Rio de Janeiro. Me fala por que o Fred vai ser investigado no Rio de Janeiro? Investigado por quê, Fred? Porque o roubo, agora são rifes com drone por lavagem de dinheiro, que vai ser bem logo. Sabe, pagou, mexe para Queiroz, compra dentro do jogo. Me fala como pegar o meu dinheiro. Não, essa mulher hoje que protagonizou, tem um escândalo. O Fred pagou pouco, DOC, dinheiro. Porque tem um rico. A diferença bancária pro México. Sim, qualquer um. Zero. Esse Tem o foi risco. Aí o que o rico acontece? aberto, Apareceu um rico de Que é transformação aberto. aberta, porque ele pagou lá. Como é que a gente sabe? o Ministério dele, do Estado do Rio de Janeiro Janeiro. O RIF espontâneo. Ele fala, é o RIF Eles espontâneo. falam que isso é uma Ele diz que é um movimentação, mas risco, ele claro. começa a varrer a vida Eu dele. acho. Ele recebeu 14 milhões de reais. Isso Tá no pico, claro. Deve ser empresa mulher dele. É a empresa dele, exatamente. Aí, trouxe jogo dos Estados Unidos que ele transferiu a conta dele, tá tudo lá. Isso tem que ser matéria. Tem negócio com vários ministérios há O que anos. acontece? Não é, agora não é comigo. Mas não faz Inclusive, o meu prefeitamento do meu governo caiu o contrato do governo. Devia aumentar, né? Lógico. Pois é. E Isso vem em de seguida. qualquer forma, ainda que tivesse isso, porque eu não vejo nenhum, sinceramente. Por que isso estaria na investigação do Flávio? Qual é a relação da conduta do advogado dele, da empresa dele, com o Flávio Bolsonaro? Porque ele estava interessado de fato naquelas outras pessoas ali. Quando aparece o nome do Queiroz ligado ao Flávio, a minha tese é a seguinte: quando perceber o potencial do presidente ser Ele constituiu um e advogado saber imediatamente. que eles estão estavam na época 12 anos ali, inseridos naquele contexto, né? E como a nova era da campanha do presidente vai baixar a corrupção, o que eles devem imaginar? A gente tem que ir nesse caminho do construir. E acho que está acontecendo. Olha, presidente, vou falar uma coisa. Que acerto. Eu é uma pessoa séria, A uma gente pessoa ali firme, entrega uma promessa um homem de coragem. E eu contei algumas coisas para ele. Claro, você conversou com ela? Conversei com ela, vários, fui despachado e contei para ele como é o show do Gabriel do Flávio da Lei. Cuidado, eu sabia. de organização Eu não sabia que era nessa Eles extensão. Ele foi professor do Flávio, né, do Baralho do Paulo, já está cheio de procedimento na Corregedoria. Aliás, hoje, Humberto Martins instalou um página contra ele. Que um amigo dele foi preso e ele tinha uma empresa que nunca funcionou. Ele achou que fosse. Ele é escritor, ele escreve livro, fosse ver onde ele disse que nunca funcionou.
Mas Ele não se sem identificar, jeito, quando decidiu a questão do Flávio, o último voto, foi o voto que abriu de ofício, que deu seria ao autorista, para que que o Ara já falou que tem que anular tudo mesmo, já foi despachar. Então, Vocês você não de vão ver. informação Achei clara, que vocês mentam. que identifica essas pessoas. Ele é doutor. Qual é? Não Ele existe. pode doutor. Não existe, não tem. Não vira achar. E é por isso que eu te digo, sabe quem fez isso aqui? É claro que eu fiquei 10 meses da minha vida, eu não gosto de achar isso. Eu tenho maior carinho, eu falei, olha, o cara que eu fazer aqui no aluno, eu nunca vi isso na minha vida, isso é uma maldade. Eu despachar, deu uma foto do cara na câmera dele, começou a vereadora. Por favor, tentaram mudar o Ministério Procurador Federal para ser favorável. Eu acho que não Existe no final de porque, por exemplo, eu não tenho nada, eu atingi moralmente. sim, Não tenho nada. sabe por quê? O último imóvel meu, eu comprei em 2011. Uma boa. Essa Globo por trás, ela faz com que tudo isso pareça E o Flávio, a gente tem a difusão aqui, ele tá no ele não foi querido no Essa é a tribunal de diferença. justiça. Assim, eu tenho a dificuldade que a gente está aqui, mas isso as coisas acontecem. As pessoas querem estar perto dele. E o Flávio tem uma magia, ele é uma pessoa Você sabe, talentosa, ele é ele é um menino muito simples, né? Ele é habilidoso, Aí eu não sei que Agora, cai que ele é, eu fico admirado, ele está em pé ainda. Tá em pé. Ele fala assim pra mim, porque assim, vão acontecendo coisas boas, eu não sei o que eu tô passando pra ele, tempo real, eu não sei Eu acho que foi na hora nada, que eu vi o seu sem autorização dele. Eu só uma questão muito delicada. Então ele realmente foi, eu acho que foi naquele momento. Fica preocupado, A gente precisa Impressionante. chegar a esse Porque eu sempre digo a todos, eu disse que eu não quero ser muito ao resultado da operação especial O que acontece e da mulher. outra possibilidade de caminho Do certo. Eu acho que eu vou deixar essa preocupação humildemente na sugestão. muda essa comissão, muda essa comissão A gente não pode fazer o vice assumindo, ele já chamou lá, todas as pessoas, das minhas fontes, vai se aproximar, ele quer é uma mulher mas ele não tem de um contato. advogado e a mulher de uma dessas pessoas demitidas. Pelo amor de Deus. E essa mulher mandou um e-mail para o Barros, que é o corregedor geral da Receita Federal, e o Barros não respondeu, então o que ela fez? Ela fez uma notificação judicial, ou seja, ele não tem como dizer que não recebeu. Ele recebeu a denúncia de tudo que os 407 faz. Os códigos penais. A vida do Flávio é não botar uma pessoa para perseguir, ele vai não fazer o trabalho dele, não pode fazer o trabalho. Não tem problema nenhum. Ah, o Vicente também é Mas como está gravando, você conhece o Tribunal do Rio, você conhece o Rio, tá, eu quero ter problema lá, tem problema lá. Eu quero apresentar essa ficha de cara do procurador. Eu vou te ver quem você pode colocar para E acessar lá. aí, eu posso fazer, eu já fiz uma vídeo, amanhã, providencial, outra. Porque o Marcelo não veio, que aliás foi Eu tenho como se diz, foi o que eu sugeri, que depois já respondeu o processo administrativo, ele Você quer dizer que tem uma política? Então, tudo bem. Não, maldade com ninguém. não, e ele sabe defender esse ideia, o Flávio do comunismo. Eu já falei tanto em São Paulo, eu ficar estudando isso, cara, porque se ele tá, ele é todo certinho, sabe? Eu acho que ele se manifesta a favor do força contra a instituição. Ele acha que o Flávio está colocando nas redes sociais. Ele tem que chegar no do Bolsonaro. Já falei para ela, então, quando ele falou, porque ele está pressionando, não é uma coisa normal, ele está pressionando por quê? Eles precisam, eles precisam, exatamente, mas eles precisavam isso. Então, eu acho que uma coisa interessante que poderia ser feita Aí só assim, quando ele falou que o que a gente imagina? a gente poderia Certamente levar a essa Luciana, questão essa dessa pessoa do Rio de Janeiro, essa vai colocar toda a informação.
mais votado. Para que fosse É que esse apreciado pelo Ministério, pelo Paulo Guedes, Exatamente. Não, ia ter chance. Aí já lançaram isso, estava trabalhando com aquele cara. O Brasil é terrorista. Não, o Brasil tem problema. Isso nem direcionado, você tá aqui vem. A gente poder conversar aqui, esse povo carreira que é obrigado a deixar. mas ele já fez. Mudou? Acho que vai mandar. Já voltou. Mas ele deve estar para sair, mas pode sair Tá no Brasil, pode ficou lá, sair não. Tem mandato. Aqui para. E aí o que Ele ficou lá um tempo até aqui, o que eles fizeram. Depois da história, porque o delegado não tem nome, o delegado ficou lá. não, mas eu te passo. O que eles como é que chegaram no nome dele? Quem passou? O que aconteceu? Ela fez um pedido de reconsideração. Eu tenho um pedido de reconsideração dela. Todos eu poderia atenção, avisou, não aprendeu nada na cabeça de hora da investigação, prendeu todo mundo, desclassificou o garoto de tráfico para um e ficou Esse é o caminho. Primeiro administrativo, se trabalha com essa vida. a gente é o final que ele assim, foi já mandou 3 advogados deles virem falar comigo. eu pedi de reconsideração. Porque ele tinha que destruir, porque ele é um candidato a Ele cismou com isso. Eu fui numa reunião lá no início, assim que ele assumiu, uma amiga minha que é desembargadora, que faz um trabalho de assistência. Eu fiquei chocada. E essa gente que está fazendo. Eu fui esse assessor da Sessão de 15 anos de revista. Eu costumo falar dele, não conhecia nada mais uma assessora, mas eu também fiz deputado. E A gente pode falar. fui lá, ele deu uma faixa, ele mandou fazer uma faixa igual do Desfilo no gabinete. Aí eu falei, eu não sei como fazer. Eu só tenho 20 horas. Dois caminhos administrativos, judiciais. Vamos ficar amanhã aí? Vamos, a gente vai embora 8 horas da noite. É o caso, conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor não, presidente. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presidente, não é É o favor. caso, conversar com o chefe da Receita. Então, assim, como? Ele não tem chance dele estar nisso aqui não, né, Ana? Não, o Toches não. Não, mas o... O Barros ainda Acho que é o caso. É, sim, é o 02, não é isso? Você não tem É o 01. É o 01 do Sérgio. Era ministro, mas foi para lá. Sem problema nenhum. Certo. É. Pô, então, Sem problema nenhum conversar com ele. Vai ter problema nenhum conversar com o Canuto. então ótimo. É o caso de conversar com o Canuto? Sim, sim. Um clique. Olha, Ele em fala teste, ele um clique que você consegue saber. ele tem que manter esse se troço o fechadíssimo. funcionário da Receita Pegar gente for de confiança novo, desse. trabalhar. Sozinho, o Canuto é muito inteligente. Tá? Ninguém conversa com ele sozinho. A gente... Certo? É, a gente tá falando E de- deixar bem claro, Bravo. você nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não. Não, a gente quer que não cometa um crime, e que investigue. Presidente, até o próprio GSI, Até vendo até o você próprio na GSI rua, teria você atribuição para isso, Sim, sim. para fazer essa operação. Por quê? Porque o GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, Uma exposição. uma exposição, porque Pode pode virar gerar pessoal. Ele sabe por alto dessas nulidades e está bem tendencioso. Porque o que acontece? Mas em algum momento o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com o meu habeas corpus. Eu vi, ninguém tudo. Eu li a denúncia, em busca de apreensão até no gabinete do Senado. Eu li porque tem promotores que não concordam com isso no Rio de Janeiro, que não gostam dessas maldades. Tem promotores que têm respeito pela família do senhor. Né? Eu conheço, eu já defendi alguns familiares deles contra os próprios membros que fizeram esse tipo de maldade. Eu li. Tá? Tinha uma denúncia pronta, um jantar marcado. Eles me odeiam, né? Porque, na verdade, eu acabei com a festinha deles, de Rússia, Mafã e essa turma. No dia seguinte, teria uma mega operação, meu HC foi julgado, no dia 25 de junho, na quinta-feira. Dia 26, a denúncia recebida para decisão pronta do juiz de primeira instância, o Flávio Tabaiana, todo mundo sabe. Castilhos, o parente todo trabalha lá com o Uma vez teria governo. problema, teria uma dificuldade de resolver esse problema, Mafã. esse problema. O Mafã? Hoje não. Hoje não. Na verdade, o Marfan, ele até criticou o PGJ quando ele deu uma designação. Quando eu consegui o foro, o que o Gussen fez? Apesar de ter foro, eu vou dar uma designação especial para a primeira instância continuar investigando o Flávio. O Flávio é o único parlamentar com foro sendo investigado em primeira instância. Todo mundo está em segunda, negar o crime e atribuição originária. Quando ele fez isso, o procedimento de controle do CNPP
para cassar essa decisão administrativa de designação especial, porque fere o princípio do promotor geral. Ou seja, infeliz a vida deles, entendeu? Não passa nada. Infeliz. Já viu o 7 acaba o prazo, parece que eles estão conseguindo eliminar e vai cassar essa decisão. O Marfan falou, olha, você jamais deveria ter dado uma designação especial para a primeira instância, não deixar o filho do presidente, você criou um problema pra gente. Agora não dá para eles fazer. Eu falo, você não vai entrar no CNP, você não sabe onde ela é. Entrei. Estava com Mangueiras Melo. Aí eu falei, Flávio, quer falar de caixa com ele? Ele falou, não, eu vou rever isso assim que ele prestar as informações. Então a gente vai conseguir isso. O Marfan não é a favor disso, mas não é o chefe da instituição. E o Bussen faz o que quer. Vai acabar em dezembro. Mas o cara que manda nessa área no grupo, na Procuradoria? Na verdade é o Bussen. O que ele faz? Ele, quando ele deu a designação para a primeira instância, para dizer, não sou eu que estou perseguindo o Flávio, não. Sabe? Não sou eu, não, é a primeira instância, uma designação. Nem dele mesmo. Mas ele não, por que essa maldade? O presidente, eu acho que, olha só, o Ministério Público ele é psicopata, mas eles são Olha bons só, o que eu com tudo. fiquei sabendo que o Witzel, ele já montou o ministério dele para 23. Já montou. E tem idiota que acredita nisso. Ele acha. Impressionante. Ele conversa com o presidente da lei. Ele é doente, tem doença mental. Eu respeito. Eu Eu respeito. falo de uma coisa absurda. Não, tem uma psiquiatra, Ana Guerra de Barbosa, ele tem uma falsa Eu te percepção. falo, Ele se vê eu não presente. sou ativo para voto, aqui minha palavra não acredito. O ano passado, mesmo ano, me encontrei com o Vitor, não tinha esse problema, ainda bem pequenininho problema, ele falou, resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Olha isso. Quem Não falou? sei para quem seria, o Vitor, né? Olha isso. Mas, pô, Ele tem a polícia civil nas mãos. E ele- não é chantagem, não. É sede de poder. Sede de poder. É. Então, você sabe o que vale você ter um ministro irmão teu no Supremo? Pois é. Na verdade, o que ele ia fazer? Ele ia colocar um procurador-geral. Não, o Flávio Itabaiana, deve ser o Flávio Itabaiana. Era o Flávio Itabaiana. Ele prometeu essa Ele prometeu para o Flávio Itabaiana. Todo mundo tem uma equipe de Era o advogados. Flávio Itabaiana. E o meu irmão, nós defendemos os militares. Né? Eu fui advogada do general Cerqueiro na época da ditadura, eu era sócia do Rodrigo Roque. Resumindo, todos os habeas corpus que finalizou a Comissão da Verdade foram no meu escritório. Né? Todo mundo me Vai baixa. ter que sair, temos umas 50 empresários esperando o Tulipa, né? Tudo. Faria vermelhinho. Fazer uma coisa, querem falar com quem amanhã? Canuto? Presidente, o senhor que determina. Não. Que você, a quem ainda é essa para a gente resolver isso? Eu acho que o CERPRO, se a gente puder. Mas qual a Você vai opinião? viajar amanhã domingo, não, né? Vai viajar amanhã. Eu falo com o Canuto, eu falo com o Flávio, então. Qualquer hora do dia amanhã, o Canuto. Qualquer horário, nossa, deu 8h40 da manhã só. Eu já deixei a agenda ali para começar por Vamos uma. cuidar só do que acontece. Isso aqui não pode. Ninguém não troca de influência, a gente quer fazer Eles estão batendo em mim até agora, presidente. Eu não dou entrevista. A gente não pode Eu não falo com o candidato, eu só falo com o nome. Deixa eu ver, ele vai falar. 2 meses e meio não fala nada. As coisas. A República Tipo, a gente chama o cara agora. Soltemos, presidente. Tira velho com É da raiva mesmo, mas, presidente, eles ficam esperando. Cada um. Eu A gente tem nosso errei, limite. tá? A gente tem nosso limite, né? A gente sempre fica vendo isso o tempo todo. A gente escuta um negócio desse. Mas para evitar, você não vê. No dia do julgamento da Vescop, foi uma das maiores vitórias da minha carreira. São muito bravos. Eu não falo, meu pai tem essa formação aí. Não é que eu quero não dar entrevista, mas sabe o que acontece? Meu pai também Eles vão fez começar- lá, Eles vão me bater. É. Não tá Fez a quando mãe, puder, fez escola fica de quietinho. educação física do Também exército. fez, também Eu fez. estou tentando. José Bonete. Depoimento do Paulo Bonete? Matheus, né? Quando eu Teu desci pai? com o Flávio, o microfone estava na Eu minha sou mão. muito amigo dele, Aí ele me vai conhece assim, muito. nunca É, eu fala. sei. Me conhece Tem um perfil bem diferente Eu sei do que pé, o faz voz. Bonete era filho do Avelange. Eu É, bota a cara filho muita do capa, Avelange. entendeu? Até o Mas eu sensacional. não cuidado com essas coisas. Você sabe o que aconteceu, né? Eu falo com o Até que dia que ele era filho do Avelange, Transferi meu Facebook. até o dia que o Ricardo Teixeira fez uma proposta, no começo dos anos 90, fez uma proposta de corrupção com meu pai italianão de 1,90 m, subiu em cima da mesa e deu um soco na cara do Ricardo Teixeira. Eu faria a mesma coisa. Eu não sou, mas você não sabia. Tá achando que eu sou moleque? Você vê que até hoje nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para voltar ao jeitinho, nada. Não tem essa O diabo sabe pra quê, pai? O diabo A gente sabe pra fica quê. triste, é que não tem esse tipo de conversa. Acho que eu mandei com ele aqui na reunião da educação física aqui desse ano. Ele também. O Bonete foi muito bom jogador de basquete.
É um cara sensacional. Ele é muito respeitado na turma dele, porque ele é muito Você não entendeu a importância? Entendeu? Olha só, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Tudo que a gente está falando, vai, aqui eu não quero meu nome no jornal. Eu não quero falar nome de marca para Posso ficar com você? Por favor, a inscrição está toda aqui. Tá? Vocês querem levar e trazer amanhã? Isso. É o único que Não, a vocês têm? gente. Não, temos acho que tem uma inicial aí também, tem toda a documentação. Eu tenho muitos outros documentos além disso. Muitos. Com toda franqueza, eu tenho documentação que vocês podem deflagrar a operação amanhã. Com respeito. Eu não sou investigadora, mas é porque o que a gente está fazendo é o seguinte, a advocacia criminal hoje tem que ter uma investigação defensiva pesada. Entendeu? Se nós não atuarmos nessa área da investigação defensiva... Isso mudou de 15 anos para cá. Ninguém trabalhava na investigação antes da ação penal. Agora é o mais importante. E esse trabalho aqui... Eu acho, eu com toda humildade. Tira foto, não, depois você entendeu? Poxa, minha mãe é fã do presidente, ela fica tão orgulhosa. Eu vim de uma família extremamente em ciências. Vamos lá, vamos Como vai, Marcos? Tudo bem? Tudo bem? Mas eu acho que a gente vai resolver isso no Rio, a gente está todo caminhando para tal. Não é fácil não, entendeu? Não, eu sei que não. Mas eu estou acompanhando bem o trabalho. É bom ver que vocês estão no caminho bom. Cuidado com tem alguns caminhos para ir, para acertar. Para construir bem. Que a gente consiga... Eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, com uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa que, se travar, judicializa. Tem que ser lá de dentro. Mas tem que ser, ó... Mas não pode ser do agente político, ministro da Economia. Tem que ser na Receita, apontado, mostrando que tem uma notícia para ele botar para baixo. Eu acredito, aquele negócio que eu até mandei para você outro dia, se a gente fizer um pedido de reconciliação, se a gente faz um pedido de reconciliação da demissão do Eduardo, que tem que foi baseado nessas que tem toda a prova e que o corregedor da Receita já sentou em cima e ignorou. Imagina se o general chega toda a prova de crime para ele praticado pelos funcionários da corregedoria e ele ignora. Ele é o corregedor geral da Receita. Mas vamos ver como é que chega mais complexo. E tem mais. É um negócio que eu não contei ainda, que é importante falar para os senhores, que é o seguinte: além disso, eu apurei, vou dar de presente, assim, um brinde, né, um bônus, algumas outras ações desse grupo. Ele tem uma das ações que é da COSAN, sabe o caso da COSAN? Uhum. Eles perdoaram uma dívida de 1 bi da COSAN, da ESSO. Então, eu tenho mais 8 delas. Mas você já não foi no conselho aqui em cima? Não. Foi lá? Foi lá. Foi lá embaixo. Tudo no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro. Francamente, geral da República vendo esse comportamento isso explica também a roubalheira no Rio de Janeiro. Porque quem tem moral para fazer alguma coisa com esse clima? Por isso que o Sérgio Cabral roubou, Eduardo Paz deve ter roubado um monte, secretário de saúde roubou pra cacete, todo o Sérgio. A gente fez a delação, uma das delações contra o Sérgio foi fazendo essa parte não sabia. delação contra a oportunidade de dar uma lida contra a saúde. Aí só tem 15 folhas. Viu que o secretário aqui do Banês foi preso.
pesquisando, tendo contato com funcionários da Receita que foram demitidos por esses caras. Tem enriquecimento ilícito, ele ignora a herança que ganhou do pai, ele ignora que a mulher tem um salário de beleza em Ipanema que fatura, ele ignora tudo, demite o cara um mês e meio. Uma levantada dessa sala, eles vergonhosa, ainda foram roubar, que o esquema continua montado. O esquema é montado. Estão adiantando, quem tem para apurar vai acabar prescrevendo, cadência, prescrição, se livrando de provas, já está mostrando diligência, obrigatoriedade de trabalhar. Foca naquele meio que vocês estão trabalhando aqui, vai entrar controle, né, para os clientes não ter problema criminal. A MSP lá embaixo produziu o eu vou Tomar lá na cama. Mas eu vou te trazer as informações. Tem pessoas que estão já não trabalham na Luísa e que praticam alguma coisa. Imagina eu monitorando isso, da hora que eu acordo, né? Até a hora que eu durmo, essa pessoa do Ministério Público não paro, assim, de sexta, sábado, domingo, meu marido nos dias. Depois eu vou para a causa. Não consigo encontrar, não consigo. Eu vou ter alguma reunião. Não tem um problema na HCE. Um diretor da HCE que acontece no funcionamento de fila dentro da HCE. São questões políticas. Ok. Tinha uma ambulância de 0 quilômetros que nunca entrou em carga para não romper o contrato com a empresa que faz o serviço. Mas deixa eu contar uma coisa para o senhor. Vocês têm uma universidade com a pessoa chamada Luísa Gil, que eu decano. As maiores coisas que eu faço com relação ao amor foi como eu falei para o senhor, eu sou filha de bisnetos militar. E eu estava morando porque é de adiamento do marido. Meu avô é o grande esquadro, eu fui ministro da FPL. Vanhal da Silva, doidão. E todos também na minha Vocês já fizeram muito bem. Obrigada. é uma coisa O HC dele não é uma coisa só esperar sair de De férias. saúde e a educação é uma coisa. Em termos didáticos, o merenda escolar são os grandes ralos, mas é uma roubalheira o tempo todo. E aí cai para cima Está respondendo, né? Quer afastar o cara. Mas eu acho que esse caminho que a gente está é um bom caminho. Meu grupo pode eu estou Eu acho que houve banca as coisas lá. Cara, eu sou Supremo, então vamos instaurar uma página. Pediu Aí eu trabalho do cara. Eu pedi Botei eles de frente, chamei. Você sabe, você vai ouvir da pessoa que vai estudar. Ficou pena do fato. isso É aí. acho que você quer prejudicar ele, você não democracia meu aluno. Diz que ele era meu aluno, que ele era jamais faria isso. Mas não é o que chega para ele, as pessoas são ruins. Foi o professor do Vitor, que é o outro advogado do Flávio, que é o meu amigo possível. Todas as Quando mudou a composição, Independente de partido, da polícia para eles era uma vai ter um voto divergente pelo nosso regimento. O marcador que diverge passa a ser o relator. Eu, na composição. E a gente vai vigiar as férias de fundo e tal, beleza, beleza. É quando eu quero, entendeu? E o brigando com fresco. Não é bem que eu quero que eu Mas a gente tem uma solução e a gente matando tudo isso. Arrogante, Que quis vincular o ministro Supremo à causa disso. É odiado por todo mundo, ninguém gosta dele. Que foi Não está sabendo construir o caminho. Tinha que quis fazer isso tudo. A gente aí assim, tem que ser da escola, chegou a 40 anos, uma explosão marcou o julgamento, não quero sustentar. Disse designou a procuradora para sustentar contra o parecer favorável. O caso é igual o caso do Consigo sangue. parecer favorável. Lembra? Que a Mônica vota com a parecerista. Eles saíram matando. Na cada mulher, tá? Vocês vão embora quando? A gente vai embora. Pessoal, mas eu vim para cá para resolver esse problema. Meu voo está marcado para amanhã 8h40. Vocês estão vindo Mas eu direto da poderia. Brasília? Estou vendo basicamente semana sim, semana Quero não. o presidente sinalizar com quem vocês vão conversar. É o Canuto, mas acho que o mais importante é a receita. Eu vou falar. Eu acho que é importante Vou pedir você finalizar. autorização para falar lá também. Aí conseguimos, eu quero enrolar isso até a próxima administração. A gente vai conseguir 6 composições importantíssimas para o Flávio Norma Especial, de pessoas que não fazem parte da composição. Eu acho que Então, seus celulares estão do lado de cá? A minha filha Celular de vocês? estava na recepção, acho que está aqui. Ele fala, eu acho que eu exagerei. Vocês entraram por lá? A gente entrou por aqui, não foi? não, você entrou por ali. A gente entrou por aqui? Noitinha, mas a gente não vai ficar. Vocês estavam na casa do Covid. Não, a gente estava no meio hotel. Não. Meu pai me vetou de lá, porque ele queria vir, né? Ele estava ansioso com isso.
falei que Aqui vocês deixaram o celular, não foi? Mas eu aguardo o seu ok, tá com os nossos telefones. O telefone também tem. Gente, muito obrigado aí. General, muito Muito obrigado. Vai mandei um negócio pra ele. Gosto muito dele. Ah, ele também gosta muito do senhor, admira profundamente. Eu fiz o senhor. curso de educação física, eu era segundo tenente. E ele era instrutor, ele era da CDE. Logo depois ele acompanhou o Avelange, não sei o quê, sumiu um pouco do circuito, mas eu gosto muito dele. Gosto muito dele mesmo. Ah, e a Vou Recife? acompanhando. Tá legal. Amanhã eu não tô aí. Eu lembro de viajar. A gente conversa então. Ainda vai. Eu faço isso aí. Foi por aqui? De quinta não vai com ele não, né? Não. Quinta eu acho que eu vou lá, te falei. Então tá, vamos me despedir de vocês então. Até mais. Não vai, né? Tudo bem? Não vejo mais vocês, né? Tudo bem? Da Covid, vamos já teve e-mail. Nem sou mais Ou então ele já teve nada, né? Nada, né? Não, Não é é. possível Não, mas não ter assim, a uma. gente, nós não tivemos não. Pelo menos até 2 semanas atrás eu falei, Amanhã deve estar aí. Até mais. Né? Vocês entraram pelo elevador de lá ou de lá? Olha, eu vou tentar fazer essa Como é parte. que vocês estão? Fizeram pelo térreo? Eles veem pelo teste, eles veem de táxi, veem pelo Ainda pede visto. E a questão do foro dele, você analisava na história? Porque se ele tivesse sede de reclamação, só se eles inovarem e tivesse mantido deputado estadual, ele estaria com foro, não é isso? Aí só. Tem uma Olha só, turma ele lá. não perdeu o foro, ele Eu acho que trocou. você tem que comentar o distinguish na outra turma. Que aí eu acho que a turma vai pro lado dele. Já me falou que Não tem hierarquia de cargo legislativo, certo? Pô, Certo. mas dá para se atribuir. Não tem Para desincompatibilização chegar a senador também. é muito mais difícil. Óbvio. Então, se ele tivesse deputado estadual, manteria. Em que momento ele ficou para a primeira instância? Nem dia, nem dia. E ele trabalhando lá, julgando o civil e o eleitoral. Isso A tem gente que abriu jogar pra cima suspeição, também. representamos contra ele, está A respondendo. impessoalidade que o procedimento está na frente. Ou seja, está uma excrescência para todos os lados. Não, é uma aberração, é uma coisa horrorosa. Então, o que eu acredito é que você tem que construir um caminho que é contundente que vocês estão trazendo, de chegar na linha correta, no lugar correto, sabendo que vai chegar para poder dar a decisão. E administrativamente, acho que dentro lá da Receita, eu acho que é o caminho. Vamos ver, vamos conversar. Sim, tá bom. O caminho tem que ser processual, tá? Materialmente é muito ruim, a história é ruim. Entrar no administrativo e você depois já está indo isso. Levantar uma questão processual de unidade. Entrar no médico, se fez, não fez, entendeu? Não é bom. Não é bom. Tá bom, vou deixá-las aqui. Beijo, prazer, tá? Prazer. Prazer, Já tá para bom. Covid. Ah, eu dou negativo, tu cada vez que eu venho pra Brasília eu faço exame. Até mais, pessoal. Obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho. Acabou.